Graça e paz, que a graça de Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre seu lar, sua casa e sua família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo devocional, tempo de oração, de leitura bíblica, tempo de falar com Deus, nosso Senhor. Eu gostaria de convidar você a estar entrando em oração junto conosco neste momento, para que assim Deus nos conduza diante da sua santa e poderosa palavra. Amém? Vamos orar então? Senhor, Altíssimo Deus do céu e da terra, Pai Santo e amado Deus, Pai, clamamos ao Senhor, ao Teu santo nome, e lhe pedimos, ó Deus, que o Senhor incline Teus ouvidos e ouça a nossa oração. Pai, nos ensina a guardar as Tuas palavras em nosso coração, pois assim como ela está aberta diante dos nossos olhos, nosso coração também se abre diante dela, pois cremos que a Tua palavra é viva e eficaz. Pai, perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos erros, os pecados que ainda nos alcançam, e nos ajude não somente a superar, mas a vencer todo e qualquer pecado existente em nossa vida, até que não sobre mais nenhum. Pai, nos ensina a andar sempre no seu caminho e não permita que as tentações deste mundo tente nos desviar, meu Pai, do teu caminho, da tua luz. Em nome de Jesus nós te pedimos de todo o coração, Senhor. Fala conosco através desta oração. Fala aos nossos corações, ó Pai. Pai, revela a sua glória sobre nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu lhe peço de todo o coração, Senhor. Toma glória para si de todo este tempo e nos conduza diante da sua santa e poderosa palavra. Amém e amém. Bom, hoje estaremos falando sobre frutos dignos de arrependimento. E para entendermos o significado desta palavra, vamos ler aqui no livro de Mateus, capítulo 3, a pregação de João o Batista, aonde está escrito assim: E naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Bom, vamos entender o contexto dessa pregação de João o Batista. João era um homem que vivia de uma forma muito simples, assim como está escrita na Bíblia. Você vê que ele se vestia de pele, de couro de animais, ele se alimentava ali de gafanhotos no deserto, ele habitava no deserto. Então assim, você não vê nada de conforto na vida de João, nada de luxo na vida de João. Pelo contrário, ele se absteve de todas estas coisas e dedicava a sua vida a uma única coisa: a pregação do Evangelho. É muito nítido que João ele tinha clareza do chamado dele, daquilo que Deus queria que ele fizesse. Então ele tinha total e plena convicção daquilo que ele estava fazendo. E ele não tinha medo, receio de pregar o Evangelho. Pelo contrário, ele pregava tanto para o pobre quanto para o rico,
tanto para aquelas pessoas mais simples quanto para pessoas que tinham alguma autoridade no meio do povo. E ele não afrontava, mas ele exortava essas pessoas de uma forma firme, porém de uma forma honesta. Então, assim, ele não era um perseguidor, ele não perseguia aquela pessoa porque era um fariseu ou porque era isso, não. Ele exortava para correção. Então você vai ver assim nas palavras de João que ele falava com muita veemência, com firmeza, ali chamando aqueles homens de raça de víboras, né? Hoje em dia, na atualidade na qual vivemos, se você vai, por exemplo, numa igreja ou numa convenção e você usa esses tipos de palavras com pessoas que ali estão, provavelmente essas pessoas ficarão escandalizadas, haverá uma comoção, provavelmente tentarão tirar você ali do altar, nunca mais te convidarão para participar desse evento ou para retornar para aquela igreja. Mas entenda que João ele tinha total convicção daquilo que ele estava fazendo. Ele não via apenas aquele momento ali. E outra, João não buscava nenhum tipo de glória para si nas suas pregações. João não estava preocupado se ele ia agradar os seus ouvintes, se ele ia ser popular entre o povo. Não, João ele estava focado em levar a verdade. Assim como o profeta Isaías já tinha predito, né? Voz do que clama no deserto, a voz do que clama no deserto, preparai o caminho. E qual é o caminho? Preste atenção, porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Correto? Então, Jesus é o caminho. Qual que era a missão que João Batista tinha? De preparar o caminho. Não preparar Jesus, mas preparar o caminho para Jesus. Jesus já estava preparado, pronto. Agora, a preparação do caminho para Jesus, né, se deu também através da vida de João, porque ele já vinha com esta pregação com veemência, né, exortando pessoas que não esperavam ser exortadas, e assim Jesus também fez. Então, em muitos momentos ali da missão de Jesus, você vai ver Jesus exortando os fariseus, exortando a todos aqueles que tentavam ludibriar o povo, tentavam enganar as pessoas através da falta de conhecimento do povo, através das legalias ou da autoridade que essas pessoas exerciam sobre o povo. Enfim, só estou contextualizando para que você possa entender essa pregação de João. Então, qual que era o texto base, qual que era a base, né, da pregação de João? Era arrependimento. O tempo todo ele traz a importância do arrependimento para o ser humano. Então ele vai dizer o quê? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, ele fala sobre a necessidade do arrependimento, da mesma maneira que ele alerta para algo vindouro que está para acontecer, ou seja, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Ele não fala apenas sobre Jesus estar vindo aqui, mas ele fala sobre o reino dos céus está estabelecido. Então, assim, quando o reino do céu está estabelecido, ele está falando sobre o juízo também. Você compreende isso? Então, assim, são sobre coisas vindouras. Ele está falando, imagina um homem hoje, né? Um homem andando pelas ruas das cidades, pelos lugares, no meio da multidão, no meio dos povos, gritando aos quatro cantos para todas as pessoas ouvirem: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Qual seria a reação dessas pessoas? De certo, muitos não acreditariam, muitos zombariam, muitos escarneceriam, muitos não levariam em consideração aquela palavra. Não era diferente dessa época. Porém, muitos davam ouvidos e se preocupavam.
o que este homem está tentando nos alertar? Do que este homem está falando? Devemos nos arrepender porque está próximo o reino dos céus, ou seja, ele alerta sobre um tempo vindouro. Há um tempo preparado para o arrependimento. E é este tempo no qual vivemos hoje, que é o tempo da graça. Agora haverá um tempo que não haverá mais tempo para o arrependimento, e sim apenas para o lamento. Será o tempo do juízo. Então, no tempo da graça, ainda há tempo de você se arrepender. Em Isaías 55:6, o que está escrito? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Agora, imagina você buscar ao Senhor e não poder achar o Senhor. Entenda que Deus, ele permite ser encontrado ainda. Mas haverá um tempo que as pessoas buscarão, mas não encontrarão. Por quê? Porque os seus corações estarão endurecidos demais, porque as suas mentes estarão cauterizadas e elas não se arrependerão, apenas lamentarão o que elas passarão naquele momento. Este é um fato primordial que acontecerá no dia do juízo. Não haverá mais tempo para arrependimento, apenas lamento. E há uma grande diferença, porque aquele que se arrepende, ele pensa em mudar, mas aquele que lamenta, ele apenas sente um remorso daquilo que ele está vivendo. Ele está apenas lamentando daquilo que ele está passando, mas ele não está verdadeiramente arrependido, disposto a promover uma mudança em sua vida. E é sobre isso que João está falando. Se arrependam, promovam uma mudança em suas vidas, busquem uma mudança enquanto há tempo, porque está próximo o reino dos céus. Então, ele falava isso, assim como já era anunciado e predito pelo profeta Isaías. Ele estava preparando o caminho do Senhor. Ele estava preparando o caminho de Cristo, que viria com esta mensagem também sobre arrependimento, sobre graça e sobre salvação sobre a humanidade. E este João, aqui a Bíblia descreve que ele vivia de forma simples, singela. Ele não buscava para si adornos, enfeites, vestes caras, luxuosas. Ele não buscava convencer as pessoas pela aparência. Ele não tinha nenhuma técnica de coach ou nenhum tipo de técnica de pregação. Ele não fez nenhuma faculdade de teologia. Ele era João, o Batista. E que teólogo hoje seria como ele? Você entende isso, meu irmão? Era alguém que se permitiu ser usado por Deus na sua plenitude, na sua integridade, 100% ele se entregou a Deus, sem nenhum tipo de receio. Então João Batista era alguém que vivia para o propósito, para o seu chamado. Ele se absteve de todas as coisas da vida e do mundo para viver apenas para pregar o evangelho e viver para cumprir aquilo que Deus tinha como propósito estabelecido sobre a vida do próprio João Batista. As pessoas da Judéia, das províncias de Jerusalém, que adjacentes da região do Rio Jordão, elas iam ter com João Batista. Querendo ou não, o nome de João Batista era propagado, divulgado. Olha, existe um homem que batiza, que fala sobre arrependimento. É um homem que vive no deserto e ele fica lá no Rio Jordão. Vamos até ele, porque é um homem usado por Deus. É um homem de Deus. E as pessoas iam até João. E elas iam em busca desta mensagem de arrependimento. Então, assim, o ministério de João, ele tem esse divisor de águas para os ministérios de hoje. A grande maioria em si. Por quê? O que as pessoas buscam hoje na igreja? Prosperidade, uma melhor condição de vida, conforto, consolo, táticas para prosperar na vida, para progredir, para avançar, autoestima, bem-estar.
O que realmente as pessoas buscam na igreja? Um lugar onde se sintam apenas acolhidas, mas que nunca serão confrontadas? Porque as pessoas buscam aquilo que as igrejas estão oferecendo. Então, se a sua igreja, meu amigo, promove, ao invés de culto, espetáculo, se o pastor da sua igreja, ao invés de ser pastor, é uma celebridade, eles estão promovendo show. Estão promovendo espetáculos. E as pessoas vão atrás daquilo que lhes interessa, daquilo que elas realmente buscam. Então elas estão interessadas em curtir um show gospel, um musical, um teatro, curtir um espetáculo. Elas vão na igreja que está oferecendo justamente isso. Aonde é mais fácil estacionar o carro, aonde as crianças vão ficar mais à vontade, não vai dar nenhum tipo de trabalho para os pais, aonde as pessoas não vão ter nem mesmo trabalho de abrir a Bíblia para ler, apenas vão sentar e vão ver no telão lá já toda a mensagem escrita, aonde as pessoas vão ser aduladas, né? Aonde elas vão ali se sentirem ali mimadas e não vão ser confrontadas. Então, assim, quem não gostaria de buscar um lugar assim, onde você vai ser o tempo todo adulado, onde que as pessoas são tratadas maiores do que aquele que realmente é o único e digno merecedor de toda a honra, glória, poder e adoração, que é Deus. Então, quando o ser humano passou a ser adorado dentro de igrejas, dentro de templos, Deus não está dentro desses lugares. Porque ali o homem está sendo adorado. São templos de Baal, onde a palavra de Deus ela é escanteada. Se prega ela de forma superficial, através de tópicos, de palavras, mas não se aprofunda em contextos bíblicos. Quantas vezes você participa de cultos aonde se lê apenas um versículo e através daquele versículo se conta uma história, se monta muitas vezes um teatro, mas não segue-se o contexto bíblico daquele versículo. E por causa disso, pessoas estão sendo enganadas, iludidas e não se aprofundam na fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas se a palavra de Deus tem sido encurtada, se a palavra de Deus tem sido distorcida, se a palavra de Deus não tem sido contextualizada de uma forma fidedigna às escrituras sagradas, o que essas pessoas estão recebendo? Por isso, quando elas passam por dificuldades, mesmo estando dentro de igrejas, elas não permanecem, elas se escandalizam. O que mais existe hoje são pessoas não entrando, mas sim saindo de igrejas feridas, magoadas, desamparadas. Então, entra uma pessoa na igreja, enquanto isso está saindo duas, ferida e magoada. E muitas vezes, por quê? Por falta de ensino bíblico. Aonde a pessoa ela não recebe a instrução através da palavra bíblica, que ela vai passar por aflições, vai passar por dificuldade, vai passar por amadurecimento, mas tudo faz parte de um propósito. Então ela quer viver apenas aquela emoção, aquele primeiro momento, aquele primeiro amor, mas não quer passar pelas dificuldades. E ela começa a atribuir tudo às coisas do mundo. E ela não é convencida em relação aos seus próprios pecados e juízo. Mas por que ela não é convencida? Porque ela não teve um contato com a palavra bíblica. E ali, a obra do convencimento vem do Espírito Santo, que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Só que o Espírito Santo ele vai trabalhar junto com a Escritura. Sim, ele usa a Escritura Sagrada para te convencer. Da mesma maneira que ele te desperta no meio da noite para que você possa orar. Você está entendendo isso, meu irmão? Então não viva apenas de uma única palavra. Viva de toda a palavra, porque toda palavra é inspirada pelo Espírito Santo.
João Batista está contextualizando tudo isso. Então, assim, a importância do arrependimento. Por que as pessoas iam buscar ali em João? O que João está oferecendo? Uma palavra de arrependimento. Qual foi a última vez que você foi na igreja e ouviu falar sobre os seus pecados? Qual foi a última vez que você foi na igreja e seus pecados foram confrontados? Qual foi a última vez que você foi na igreja e através da mensagem, da pregação do Evangelho, você percebeu que você estava indo, caminhando a passos largos para o inferno por causa dos seus pecados, que havia uma necessidade de arrependimento? Qual foi a última vez que você sentiu essa necessidade de se arrepender e abandonar de uma vez por todas os seus pecados? É sobre isso que João está tratando, e era isso que João oferecia para as pessoas, a necessidade no arrependimento. Então eu volto aqui naquilo que eu lhe perguntei. O que as pessoas têm buscado na igreja hoje em dia? Elas têm buscado o que as igrejas têm oferecido. Infelizmente, muitas igrejas têm oferecido apenas shows e espetáculos, e detalhe, na grande maioria ainda pagos. Imagina só, né? Se todos agissem dessa maneira, quem receberia a palavra? Meu irmão, minha irmã, os homens de Deus, eles não construíram cercadinhos em volta deles e cobraram ingressos para receberem a palavra de Deus. Eles distribuíram gratuitamente. Quanto mais pessoas fossem ouvir, mais eles falavam de Deus para essas pessoas. Eu sei que às vezes, eu não sei como usar a palavra correta, não sei a palavra correta para usar neste momento, mas para quem prega a palavra de Deus, a gente sempre prega e a gente sempre quer pregar para muitas pessoas. Mas nem sempre a gente vai ter oportunidade de pregar. Nem sempre as portas estão abertas por aí. Mas a gente, ainda que as portas não se abram, a gente tem que procurar os lugares, os becos, os lares, qualquer lugar porque qualquer lugar a palavra de Deus cabe. Então há pessoas famintas da palavra de Deus. E a gente tem que ir levar essa palavra. Se você é um recebedor da palavra de Deus, você tem que transmitir essa palavra. Porque tem muitas pessoas que não acessam igrejas, tem pessoas que não vão participar dessas convenções, tem pessoas que não vão nesses lugares, mas elas precisam. Então quando você vai num lugar onde existem pessoas ali que estão ali vivendo na noite, muitas vezes eu já ouvi isso e já recebi abraços, né, no meio dessas situações onde, poxa, aqui ninguém nos enxerga, como se a gente se sentisse invisível. Então cabe a nós a responsabilidade. Se você é alguém que recebeu a palavra de Deus, você tem essa responsabilidade de levar a palavra de Deus também para as pessoas. É uma responsabilidade, um dever como cristão. Enfim, João Batista pregava. Ele não cobrava para pregar, ele pregava e ele falava sobre arrependimento. Olha só o que a Bíblia diz aqui, que as pessoas vinham até João e João batizava essas pessoas no Rio Jordão, confessando seus pecados. Qual que era o tipo de arrependimento? Como que era esse movimento de arrependimento, de batismo? Era através do arrependimento, através da confissão dos pecados. Então, ali naquele ato de batismo, as pessoas confessavam seus pecados. Senhor, eu me arrependo pelas maldades que eu pratiquei, por aquilo que eu fiz, eu me arrependo pela pessoa que eu fui, eu me arrependo. A pessoa batizava, era batizada ali nas águas, ali e confessando seus pecados. Entendeu? Isso é interessante, que Jesus vai batizar com João. Só que Jesus, ele não tinha pecado nele. Então assim, ele não batiza confessando pecado. Ele batiza, e o batismo de Jesus representa uma aliança. Da mesma forma que o nosso batismo também representa uma aliança, mas para nós há uma necessidade também do arrependimento.
além da aliança. Porque como você vai fazer uma aliança com Deus sem se arrepender? Jesus não tinha o que se arrepender, porque Jesus, nele não havia pecado. Então era necessário apenas ele batizar para que houvesse a representação daquela aliança através do batismo nas águas. Já o ser humano, ele precisa se arrepender para que ele possa se batizar, representando a aliança que ele está fazendo de uma nova vida com Deus. Você compreendeu isso? Então há essa necessidade. Então as pessoas, elas entendiam que elas eram pecadoras, entendiam que estavam vivendo no pecado, porque elas recebiam a pregação do Evangelho. Então João Batista convidava essas pessoas movidas de um arrependimento tão profundo ao ponto de confessarem seus pecados, porque só confessa os pecados quem realmente se arrepende verdadeiramente e estão dispostas a mudarem, elas vão até lá e são batizadas. E aquilo representa uma nova vida, uma nova união, um novo tempo, um recomeço. Porque elas decidiram abandonar os seus pecados através da confissão. E ali, olha que interessante, meu irmão, através da confissão, do convencimento, que elas foram convencidas em relação à imundícia que elas viviam através do pecado. Então eles eram batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? É como se ele estivesse dizendo assim, exortando essas pessoas: vocês acham que vão fugir da ira de Deus, do dia do juízo? Vocês acham que vão ficar a vida toda vivendo uma hipocrisia, né? Dizendo que são pessoas de fé, que são pessoas observadoras da lei, mas cheias de pecado e cheias de coisas imundas, erradas, corruptas, e não há nenhum tipo de arrependimento, as suas vestes estão sujas, estão manchadas. Quem ensinou vocês a fugir da justiça de Deus? Porque a ira de Deus provém da justiça de Deus. Você entendeu? Não há como você descompactuar a ira de Deus da justiça de Deus. Quando Jesus lá diz assim para Deus na sua oração, diz assim: olha, Senhor, se puder afaste de mim este cálice, né? Está se referindo ao cálice da ira. Qual que era a ira? A ira era devido ao pecado. Não havia pecado em Jesus, mas Jesus teve que assumir para si a dívida do pecado de toda a humanidade. Ao mesmo tempo, ele se coloca numa condição em beber do cálice dessa ira. E o que é o despejar desse cálice da ira de Deus? É a justiça. Porque o pecado ele não pode ficar impune. Você entendeu isso? O pecado ele não pode ficar impune, porque é justo que haja uma consequência em relação a esse pecado, porque Deus já nos alertou, porque Deus já nos avisou sobre o pecado. Então, todo pecado traz um resultado, todo pecado atrai para si uma consequência. E se não houver um arrependimento sobre esse pecado, a consequência se torna ainda mais agravante. Mas se há um arrependimento, isso não quer dizer que você está liberto da consequência. Porém, há uma reconciliação, aonde há uma superação em relação a esse pecado. E há uma continuidade para que essa pessoa possa ter uma nova chance e não pecar mais. Bom, vamos aqui então, já terminando a nossa devocional, mas estudando aqui um pouco mais profundamente o que essas palavras de João Batista diz na sua pregação. Ele chama essas pessoas de raça de víboras, né? E diz para elas, alertando elas, exortando: quem vos ensinou a fugir da ira futura, ou seja, da justiça de Deus? Vocês acham que seus pecados ficarão impunes? Não ficarão. O salário do pecado é a morte. Quantas vezes você já ouviu isso? Então, assim, por causa dos nossos pecados, Jesus precisou morrer
para pagar a dívida. Ele assumiu para si a dívida dos nossos pecados. Você entendeu? E aí, Cristo pagou a dívida, ressuscitou. Muitos, tendo consciência e sabendo disso, o aceitaram, outros não. E o que está escrito lá em Romanos? Olha, não volteis a vos colocar debaixo do jugo do pecado. Ou seja, aquele que sabe, tem consciência de tudo isso, mas ainda prefere viver na vida de pecado, esse está assumindo para si as consequências e as responsabilidades que esses pecados atrairão para essa pessoa sobre sua vida. Enfim, aqui ele vai dizer assim, ó: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Quais são esses frutos dignos de arrependimento? Mudança comportamental, conversão, reparação. Então, assim, vamos usar aqui a história de Zaqueu. O que Zaqueu fez antes de Jesus entrar na sua casa? Ele dizia assim: olha, hoje a salvação veio sobre esta casa. Ele já tinha tido consciência de que a sua vida estava errada, de que ele estava pecando. Aí ele começou a fazer uma reparação das pessoas que ele prejudicou. As pessoas que ele prejudicou, que ele defraudou, enganou, ele restituiu essas pessoas 4 vezes mais das pessoas que ele defraudava, que ele enganava, né? Então aí ele confessa isso para Jesus: olha, eu vivia de uma forma desonesta, eu defraudava as pessoas, eu enganava as pessoas, eu cobrava das pessoas um valor a mais dos impostos, né? Só que eu entendi que o que eu fazia era errado, eu me senti mal por isso, e eu comecei a reparar o meu erro, restituindo essas pessoas quadruplicamente, 4 vezes mais. Então, assim, isso é um fruto de arrependimento, a reparação. Isso quer dizer o quê? Como que podemos nos reparar com as pessoas? Muitas vezes através de um perdão. Alguém que você enganou, alguém que você prejudicou, alguém que você traiu, alguém com quem você foi desonesto, foi desleal, alguém com quem você agiu de forma má. Então, assim, essa é um fruto quando você chega nesta pessoa verdadeiramente arrependido do que você fez e diz para as pessoas: olha, eu peço perdão a você pela forma que eu te tratei, pelo que eu fiz com você. Eu verdadeiramente estou arrependido e quero reparar o meu erro. Há alguma coisa que eu possa fazer para corrigir isso? Há pessoas que apenas o perdão, o seu pedido de perdão já é o suficiente. Já ali é feita uma reparação. Então a pessoa não vai precisar falar assim: eu quero que você faça isso, isso e aquilo. Você está entendendo? Então vamos lá para o confessionário. Aí você vai lá no líder religioso e me entenda de uma forma respeitosa que eu vou te dizer agora. Eu vou contextualizar numa história. Você prejudicou alguém. Você foi desleal com essa pessoa. E essa pessoa ficou muito mal, magoada contigo. Você sabe do que você fez. Você, a princípio, se arrepende. Mas você não vai até essa pessoa pedir perdão e reparar o seu erro. Pelo contrário, você não tem coragem. Então, no ápice da sua covardia, me desculpe falar isso, mas é necessário que você entenda que no ápice da sua covardia, você vai até um líder religioso, no confessionário, confessa o que você fez, e este líder religioso te dá algumas regras. Você vai praticar tantas orações, vai praticar tantos tipos de rezas, pronto, e acabou. Há uma reparação do seu erro? Seu erro foi reparado? Você buscou retratação pelo que você fez? Não. Quem é a pessoa ofendida? Mas eu não tenho coragem. Eu não tenho como.
Então, que você busque maneiras de pelo menos abençoar aquela pessoa. Porque às vezes a sua atitude vai ter muito mais força do que as suas palavras. Até porque falar da boca para fora que a gente está arrependido e pedir perdão, muitas pessoas fazem isso e fazem com muita veemência. Muito bem. Mas às vezes não mudam os seus comportamentos. Então, frutos dignos de arrependimento estão associados à reparação, à retratação e ao abandono. Ao abandono do quê? Ao abandono daquela prática que te levou a esse arrependimento. Porque o que adianta você se arrepender aqui hoje? Dizer que você está arrependido do que você fez, mas quando vira o dia, chega no outro, você comete o mesmo erro. Então você entrou num ciclo vicioso da sua vida, aonde você vive o tempo todo pedindo perdão pelas mesmas coisas que você tem feito dia após dia. Não há uma renúncia, não há um abandono. E há necessidade disso. Frutos dignos do arrependimento, eles vão promover na vida do ser humano a conversão. Então, quando João Batista dizia para essas pessoas, olha, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Olha só o que vocês estão fazendo. Produzir frutos dignos de arrependimento. O que ele está dizendo? Parem com essas práticas pecaminosas. Façam uma retratação. Reparem os seus erros. Peçam perdão às pessoas que vocês ofenderam, às pessoas que vocês prejudicaram. Foi o que Zaqueu fez. Zaqueu, ele fez uma reparação, uma retratação. Pô, eu defraudava as pessoas, eu enganava as pessoas, eu era desonesto com as pessoas. Eu fui lá nas pessoas e eu dizia, olha, eu errei com você, eu fui desonesto, eu cobrei a mais. Eu sei que nada justifica o que eu fiz, mas eu estou arrependido. E para mostrar que eu estou arrependido, eu estou aqui, ó, reparando o meu erro, te devolvendo 4 vezes mais daquilo que eu tirei de você. É simbólico, é uma forma de se reparar com as pessoas, né? Então, quando a gente erra com alguém, pedir perdão verdadeiramente debaixo de um arrependimento, mas também se colocar à disposição para poder reparar o seu erro. Alguma coisa que eu possa fazer. É como eu disse, para a pessoa, às vezes, só o seu pedido de perdão, só o seu reconhecimento já é necessário. Ela não vai pedir mais nada. Mas se há alguma coisa que aquela pessoa sinta vontade de dizer para você e diga assim, olha, verdadeiramente eu gostaria que você fizesse isso, porque você me prejudicou em tal momento, eu gostaria que você fosse lá e resolvesse isso, consertasse isso. Vai e faça. São seus frutos dignos de arrependimento. Então é digno que o seu arrependimento venha gerar frutos na sua vida e na vida de outras pessoas. Amém, meus irmãos? Então, assim, frutos dignos do arrependimento, eles estão associados à retratação, reparação, abandono do pecado, a disposição que a pessoa tem em se colocar para reparar aquilo que ela fez de errado. Que Deus te abençoe, que você possa ouvir esta mensagem com todo o seu coração, né? Eu sei que às vezes as nossas devocionais são um pouco longas, mas eu não vejo como fazer em tempo mais reduzido aquilo que precisa ser escrito, aquilo que precisa ser dito. Porque assim, lemos aqui do versículo, capítulo 3 do livro de Mateus, do versículo 1 ao versículo 8. São 8 versículos e esses versículos precisam ser explicados, contextualizados. Não é apenas falar uma palavra de efeito ou usar um versículo de impacto sobre a vida da pessoa e pronto, está feita a devocional. Não. A palavra ela tem que ser absorvida pelo coração, tem que ser trabalhada na nossa mente e a pessoa ela tem que ir permitindo que ela venha, que a palavra de Deus venha aqui regar o coração dela como uma chuva mansa que vai caindo, vai umidificando uma terra seca. Compreendeu isso, meu irmão? Então assim, que você possa receber essa palavra e compartilhar essa palavra com outras pessoas, porque o que eu estou oferecendo para vocês aqui é um momento devocional com Deus através da palavra de Deus.
Então você não vai ver eu nas minhas devocionais pedindo para você fazer um Pix, ou pedindo para que você faça aquilo, participe daquilo, ou te oprima a certa situação. Não, você não vai ver nada disso. É apenas a palavra como lida e explicada sobre nossas vidas. É longa, eu não estou oferecendo aqui um espetáculo, um show. Não estou oferecendo para você algo que você possa dizer assim, nossa! Não. Não é o meu nome, não é o Leandro, não se trata de mim, é sobre Deus, é sobre a palavra de Deus. Então assim, meu nome não precisa ser dito, não precisa ser lembrado, não precisa ser exposto aqui, não há nenhuma necessidade disso, de nenhum tipo de título. A única coisa que você precisa verdadeiramente é a palavra de Deus. Eu falo isso de todo o coração. Aqui está falando para você alguém que foi muito enganado em muitos lugares, por muitos líderes religiosos, mas a palavra de Deus me libertou. Eu tenho visto muitas pessoas saindo feridas, machucadas e enganadas em lugares que elas receberam uma palavra que não é fidedigna à palavra de Deus, mas sim palavras que são tiradas do seu contexto para benefício de A ou B. Infelizmente, vivemos na era dos falsos profetas. Esses falsos profetas não estão andando por aí no meio do povo. Eles estão dentro de templos e de igrejas, com o microfone na mão, enganando multidões de pessoas. Que Deus te abençoe e que a palavra de Deus te liberte de toda a opressão religiosa. Que você possa procurar verdadeiramente na palavra de Deus libertação e arrependimento, que é o que verdadeiramente todos nós precisamos. O mundo não precisa de mais carros, o mundo não precisa de mais tecnologias, o mundo não precisa de mais dinheiro, o mundo não precisa de mais prédios, o mundo não precisa de mais modernidade. O mundo, as pessoas precisam de arrependimento, precisam verdadeiramente se arrepender enquanto é tempo, porque o reino dos céus está próximo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.